Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje vai ser a nossa última aula de 2021, tá? Depois vamos ter umas férias em janeiro e em fevereiro deveremos voltar para as nossas aulas presenciais, se não acontecer nenhuma desgraça, né? Mas mesmo com as nossas aulas presenciais em fevereiro, que estão assim, programadas, eu venho aqui de vez em quando, não pense que eu vou encerrar meu canal. Eu venho não toda semana, você vê, hoje é a 100ª aula, né? Eu não venho toda semana, mas virei de vez em quando para esclarecimento de algum assunto, ou para aprofundar algum assunto, ou a pedidos, fala sobre tal coisa. Eu venho aqui e falo. Eu não vou terminar esse canal, eu virei de vez em quando a gravar uma aulinha para vocês, tá bom? Bom, e o que eu escolhi para terminar esse ano? Escolhi uma aula que não vai ser muito longa e uma fábula para vocês pensarem. Antes de eu começar a aula, vocês estão vendo que eu estou diferente? Eu estou sem óculos. Eu operei as 2 cataratas. A idade já é muita, então tive que operar. Estava dependente dos óculos e, graças a Deus, a minha cirurgia, eu abandonei os óculos de perto e de longe, porque eu coloquei lente e realmente foi muito bom a gente não precisar depender dos óculos. Então, eu estou um pouquinho diferente, né? Vamos continuar nossa aulinha. Bom, o assunto que eu escolhi, anos 20. Todo mundo já ouviu falar nos chamados anos loucos. Anos loucos, anos 20, década de 1920. Bom, todo mundo sabe que houve uma primeira guerra de 1914 a 1918, que matou muita gente. E em seguida veio a grande pandemia da gripe espanhola, que também matou muita gente. Foi uma pandemia terrível. Bom, e aí vieram, na década de 20, também os chamados anos loucos. O que é isso? Bom, o que acontecia no mundo na década de 20, depois da pandemia, né? Porque a pandemia começou mais ou menos em 1918. E eu vou falar dos anos 20, da década de 20. Os países da Europa estavam em ruínas, porque a guerra foi lá. Enquanto os Estados Unidos passavam por grande prosperidade. Por quê? Porque a explosão de produtos que forneciam aos países em conflito. E no seu solo não houve nenhuma guerra. Então, além de no seu solo não houve nenhuma guerra, não precisou mandar soldados, ainda mandava produtos para os países em conflito. Então, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos estavam num auge econômico, tá? As especulações da Bolsa de Valores passaram a atrair pequenos e grandes investidores. Bom, mas eu vou dar uma paradinha da Bolsa de Valores e vou falar realmente os anos 20, por que são chamados de anos loucos? Foi uma década que houve assim uma mudança radical. Foi uma guerra prolongada, mexeu com a mentalidade das pessoas. Então foi uma década chamada década da liberdade, do jazz, das melindrosas. A mulher teve uma grande reviravolta. Ela se livra dos espartilhos usados até o final do século XIX. Ela encurta os vestidos ficam curtos. Os braços e as costas ficam à mostra, coisa que não acontecia antes, para facilitar, sabe o quê? Os movimentos frenéticos do Charleston, aquela música frenética da década de 20, que teve o maior sucesso, Charleston. Essa dança, falar na dança de Charleston, ela foi criada na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. Outra coisa, mudança também, as mulheres cortaram os cabelos ficaram mais curtos, tá? Até chamavam cabelos à la garçonne, tá? E essa loucura toda, essas músicas, e houve outras coisas também que aconteceram nos Estados Unidos, principalmente. Paralelamente a todas essas loucuras,
não só nos Estados Unidos, na Europa também, mas nos Estados Unidos houve especulações da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores passaram a atrair cada vez mais pequenos e grandes investidores. Isso enquanto na Europa e América Latina havia desemprego, inflação, era uma realidade completamente oposta aos Estados Unidos, e que afligiam cada vez mais a economia desses países europeus e da América Latina, tá? Enquanto a supremacia norte-americana se mostrava cada vez mais nociva. Devido ao boom e da onda de euforia nos Estados Unidos, as pessoas passaram a investir muito no mercado financeiro, disparando uma grande especulação financeira na Bolsa de Valores, tá? Então, o que é que vai acontecer? Todo mundo quer investir na Bolsa de Valores, tá? Mas também vou dar outra paradinha da Bolsa de Valores e vou falar de outra coisa. Nesse período, na década de 20, também foi o período da Lei Seca. Todo mundo já ouviu falar na Lei Seca. O que foi a Lei Seca? Um movimento que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Mas essa proibição provocou um movimento paralelo, clandestino, de fabricantes. Começou a ver o quê? Um ambiente de violência instaurado pelos gangsters. Começou a ver bebidas alcoólicas vendidas no mercado paralelo. Bom, isso foi outro problema que existiu. Euforia, loucura, todo mundo queria investir na bolsa, a lei seca, enfim. Essa década vai ter um final. Eu tinha um professor na faculdade que ele era apaixonado pela década de 20. Ele contava todos os detalhes e dizia, entrou 1930, mudou. Já é outra história. Fiquei muito rica, eu não vou poder ficar aqui falando tudo sobre a década de 20, que realmente foi a época, como eu falei, da lei seca, da mudança de moral, de comportamento, foi mentalidade. Mas essa década vai terminar. Sabe quando? Vai acabar, vai ter um desfecho em setembro de 1929, tá? E para terminar mesmo, vai ser no dia 24, começou o desfecho em setembro de 1929, mas o dia 24 de outubro de 1929, que é conhecido como a Quinta-feira Negra, é que realmente põe fim à década de 20. Mas vou falar desde o começo. Bom, nesse mês de setembro, como eu falei, quando vai começar o desfecho triste, né, desse período, foi registrado nos Estados Unidos o pico máximo de investimento nas bolsas. Foi assim um pico, todo mundo queria comprar ações. O que levou os acionistas a colocarem suas ações à venda. E como havia poucos compradores, os preços das ações caíram vertiginosamente, o que vai implicar em falências de fábricas, de indústrias, demissão de funcionários, diminuição do consumo, que virou pó. Então, muita gente até se matou, porque foram dormir à noite ricos e quando acordaram estavam na miséria, estavam na falência. Então, esse dia que eu acabei de falar, 24 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, foi quando se deu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Foi a queda do mercado de ações mais devastadora dos Estados Unidos, marcando o início de 12 anos da chamada Grande Depressão, que afetou não só os Estados Unidos, mas todos os países ocidentais. Por exemplo, no Brasil, também sentiu os efeitos dessa depressão. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos eram grandes compradores de café. E com a venda
do produto caiu, logicamente, eles tinham outras necessidades, diminuiu a compra do café, óbvio. Então, o que vai acontecer? O governo brasileiro, como não vendia o café, toneladas e toneladas de café, tiveram que ser queimadas para manter o preço. Por outro lado, até foi bom para o Brasil, sabe por quê? Porque a crise do café no Brasil, nessa época, levou os investidores que investiam antes no café, passaram a investir na indústria brasileira. Isso é outra história, tá? Bom, então, essa é a aula que eu falei que eu ia encerrar o ano, né? Os anos loucos, quem quiser saber mais alguma coisa, eu aprofundarei na outra aula. Agora eu vou contar, sabe o quê? Para terminar a aula, uma fábula, para a gente ficar pensando, sabe? Qual é essa fábula? Eu também já contei em sala de aula, mas vocês, não sei se vocês lembram. Bom, um rato, olhando lá do buraco lá da sua casa, do seu local, ele viu que a dona da casa estava pondo uma ratoeira perto do buraco onde ele morava. Uma ratoeira. Aí o que ele fez, o rato? O rato saiu dali, apavorado, e foi avisar a galinha. Galinha, tem uma ratoeira armada, cuidado. A galinha riu, falou assim, você acha que eu vou me assustar por causa de uma ratoeira? Você que tem que se assustar, você que tem que ter cuidado. Comigo não vai acontecer nada, falou a galinha. Aí, ela não ligou. Aí ele foi falar com o porco. Porco, tem uma ratoeira, você tem que ter cuidado. Porque a dona da casa pôs uma ratoeira. O porco, mas por que eu vou me preocupar? Uma ratoeira para mim, um porco? Olha, eu vou rezar por você, tá bem? Tá. Aí dali, depois de falar com a galinha, de falar com o porco, ele foi falar com a vaca. Vaca, tem uma ratoeira, você tem que ter cuidado. A vaca também deu risada. Eu? É preocupada com uma ratoeira, você que tem que se preocupar com a ratoeira. Aí ele foi muito triste, ninguém deu bola porque ele falou, o aviso dele, ele foi lá para a casinha dele. Ele estava lá dormindo lá no buraquinho dele, escutou durante a noite o barulho da ratoeira disparando. Ele foi olhar, quem será que caiu na ratoeira? E viu uma cobra venenosa presa pelo rabo. E eu falei assim, nossa, foi a cobra que caiu, que foi pega pela ratoeira. E aí ele viu a mulher, a dona da casa, que botou a ratoeira armada, viu chegar perto, tirar a cobra da ratoeira. Só que a cobra não estava morta, deu uma mordida na mulher. E a mulher ficou muito, muito doente, com febre, na cama. Aí o marido falou, meu Deus do céu, o que eu faço? Antes de chamar um médico, fez uma canja, matou a galinha e deu a canja para a mulher. Aí nisso, chamou o médico e o médico falou, vai ser difícil ela se salvar. O veneno dessa cobra é terrível. Aí amigos foram visitá-lo, toda hora estavam lá amigos, vizinhos. Aí o que ele fez? Matou o porco para fazer comida. Porque a casa estava cheia de gente querendo ver a dona da casa. Então ele matou o porco para fazer comida para os visitantes. Passou o tempo, ela morreu. Ela morreu e aí no velório estava cheio de gente também. Tanta gente no velório, e naquela época, na época dessa fábula, no velório se dava comida, dava para as pessoas que iam no velório. Então ele viu tanta gente no velório, para o velório da mulher, que ele resolveu matar a vaca para fazer comida para aquela gente toda do velório. Conclusão, qual é a moral dessa história? O problema de um é o problema de todos. Vou ficar por aqui.
O problema de um pode ser o problema de todos. Deu para entender? Beijo, gente. Feliz Natal. Um ótimo 2022. Que a gente tenha mais liberdade. Que a gente não fique sofrendo tanto. Mas que a gente tenha ainda muito cuidado. Porque ainda não está completamente sanado. A gente tem que ter muito cuidado. E eu espero revê-las em fevereiro, se estiver tudo ok. Nós já nos vacinamos todas, né? As 3 doses. Mas mesmo assim temos que ter muito cuidado. Espero vocês em fevereiro. Aqui e lá na nossa FUNSAI Viva a Vida. Beijos, meninas e meninos.